Olá, bebezão. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre força elétrica. Vamos começar com o conceito da lei de Dufay. O Dufay estabeleceu para mim que quando eu tenho corpos com cargas de mesmo sinal, esses corpos tendem a se repelir. Então, carga positiva junto de positiva, nós vamos ter uma repulsão. A mesma coisa vai acontecer com a carga negativa. Então, negativa junto de negativa, a gente também tem repulsão. E se eu tiver corpos com sinais opostos, aí eu já vou ter uma atração. Então, positivo junto de negativo, eu tenho uma atração. A lei de Dufay, então, ela só estabelece que corpos com cargas de mesmo sinal se repelem, corpos com cargas de sinais opostos se atraem, mas não me fala o valor dessa atração ou dessa repulsão. Quem me determina esse valor já é o Coulomb. Então, a lei de Coulomb estabelece para mim que se eu tiver duas cargas, quaisquer, uma carga 1 e uma carga 2, elas podem ter aqui quaisquer valores de sinais, eu vou imaginar aqui uma positiva e uma negativa. Se eu disser, por exemplo, que essa aqui tem valor 3Q, e se eu te disser que esta outra carga 2 tem um valor Q, não importa se uma tem um módulo maior do que a outra, elas vão trocar força de atração ou de repulsão com a mesma intensidade. No nosso caso aqui, eu estou querendo que uma seja positiva e a outra negativa para que nós tenhamos atração. A força 1 tem o mesmo módulo da força 2, então é um vetor do mesmo tamanho, a setinha que representa a força 1 tem o mesmo tamanho da seta que representa a força 2, independente de uma ser maior do que a outra. Porque a força é um produto da interação entre os dois corpos. Então, a força não é algo exclusivo de uma das cargas. Essa força é resultante da interação entre elas. Por isso que eu tenho que ter sempre o mesmo valor entre as duas. Essa força, então, ela vai ser dada pela constante do meio. Então, esse K é uma constante que representa o meio que ela é chamada de constante eletrostática. Geralmente, o meio que a gente vai trabalhar vai ser o vácuo. Então, caso a gente esteja no vácuo, vou chamar isso aqui de K0, constante do vácuo, ela vai ser dada por 9 vezes 10 a nona unidades do sistema internacional, Newton, vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Não há necessidade de memorização desse valor, que ele é fornecido sempre que necessário. E aí ele pode mudar o meio e pode mudar um pouquinho a constante. As barrinhas é para indicar que as nossas cargas estão em valor absoluto, estão em módulo. Então, aqui eu botaria 3Q e Q. O menos não entraria nesse cálculo. E D seria o quadrado da distância. Então, essa força ela é proporcional ao quadrado, ao produto, das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E para deixar a igualdade, a gente entra com a constante eletrostática. Se nós formos construir um gráfico da força em função da distância, o que é que a gente percebe? Quando eu estou com uma distância d sobre 2, por exemplo, uma distância 1d sobre 2, eu teria uma força de módulo 4F. Se eu pegar essa distância e botar para d, minha força já reduziu, eu dobrei a distância, minha força reduziu de 4 vezes. Eu vou mais uma vez dobrar essa distância, minha força vai reduzir de mais 4 vezes. Então, a força ela sempre vai ficar reduzindo com a distância. E aí o gráfico vai ser uma hipérbole equilátera. Se eu estou trabalhando com o mesmo conjunto de cargas e estou alterando só a distância, então eu posso falar que produto força vezes distância ao quadrado é uma constante. Então, F1 vezes D1 ao quadrado igual a F2 vezes D2 ao quadrado. Um exemplo que a gente tem aqui, mostrando a ideia dessa força, seria um eletroscópio. Vou estar aqui com um eletroscópio, que seria uma esfera condutora, com uma haste condutora, um material isolante de proteção, outro material isolante para não ter interferência externa, e aqui eu vou ter condutores móveis. Se eu trago aqui, por exemplo, uma carga que seja negativa e aproximo desse eletroscópio, eu vou provocar uma indução, uma separação de cargas, e aí eu vou ter uma força de repulsão onde as minhas hastes vão afastar-se. A mesma coisa se eu trouxer uma carga positiva, eu vou provocar essa indução e novamente afasta. Então eu tenho sempre essa troca ocorrendo, mostrando a ideia das nossas forças. Ora, olha que é bastão aí, as lâminas, quando eu me aproximei do bastão, as lâminas se abriram.
Então, eu estou tendo aí um par de forças atuando. Se eu tenho duas forças atuando para o mesmo lado no corpo, a resultante vai ser a minha soma direta. Professor, se eu tiver mesma direção em sentidos opostos, a resultante é a maior menos a menor, porque a gente vai fazer em módulo. Se elas forem origem com origem, regra do paralelogramo. Se estiverem extremidade com origem, aí a gente vai usar a lei dos cossenos. O que é que muda? Na regra do paralelogramo, a gente vai colocar aqui um sinal positivo e aqui um sinal negativo. Professor, e se a gente tiver 90 graus? 90 graus você vai resolver por Pitágoras. Professor, me dê um exemplo onde a gente poderia ter isso. Olha só, eu vou botar aqui um simulador onde eu estou colocando para você um conjunto de cargas. E aí, quando eu estou observando aqui nessas cargas, eu vou ter um conjunto de forças, como força elétrica, peso e tração. Então, eu consigo, baseado nisso aqui, achar qual é a força resultante sobre qualquer carga. Se, porventura, uma dessas cargas aí for alvo de estudo, eu admitir que essa carga ficou em equilíbrio, eu também posso usar para achar resultante o princípio do teorema das três forças. O que é que diz esse princípio para mim? Se eu tenho uma carga que está sendo sustentada, por exemplo, pela força-peso, pela força de tração e pela força elétrica, essas três forças combinadas têm que me dar um polígono fechado para que eu tenha um equilíbrio. E aí, tendo o ângulo formado, que ele sempre vai me dar na ideia da questão, eu consigo usar a relação de seno, cosseno e tangente. Então, repara, eu posso te falar que o seno de alfa vai ser o meu cateto oposto, F2, sobre minha hipotenusa, F1. Eu posso te falar que o cosseno vai ser quem? O cateto adjacente, F3, sobre minha hipotenusa. E posso te falar que a tangente de alfa vai ser quem? O cateto oposto pelo cateto adjacente. E aí, eu tendo essas forças, eu consigo determiná-las através da relação matemática. Se for o peso, eu sei que peso vai ser dado por massa vezes gravidade. Eu sei que a minha força elétrica vai ser constante eletrostática, produto do módulo das cargas pela distância ao quadrado, e pela relação seno, cosseno ou tangente eu consigo descobrir quanto equivale a minha tração. Se eu tiver um sistema em que as minhas forças elas sejam inclinadas, eu vou fazer a decomposição até eu deixá-las num sistema de eixos XY. E aí, se eu tiver equilíbrio, quem está para a direita vai ter que ser igual em módulo para quem está à esquerda, quem está para cima igual a quem está para baixo. Professor, e se essas forças não estiverem assim arrumadinhas? Aí a gente vai fazer a decomposição. Digamos que eu tenho aqui uma força F, que está oblíqua, e aí o que é que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar traçando aqui a projeção dessa força até eu achar o meu eixo X, e aqui eu vou dizer, eu tenho uma projeção de F sobre X. Eu vou pedir que você dê uma olhadinha nesse triângulo aqui. O que é que a gente pode colocar, Bezão? Que o cosseno do meu ângulo θ é o meu cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu vou te falar que o cosseno de θ vai ser, cadê o cateto adjacente aí, Bezão? Fx. Cadê minha hipotenusa? F. E vamos multiplicar isso aqui meio pelos extremos? Eu vou te falar que o Fx é a componente do F vezes o cosseno de θ. Mesma linha de raciocínio, projeção até achar o meu eixo Y, e aí eu vou ter a componente Fy. Percebe que se esse lado é Fy, essa altura aqui também é Fy. E aí eu tenho hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Aí agora eu vou para a relação seno. Seno no meu ângulo θ. Cadê o meu cateto oposto, professor? Meu cateto oposto é o Fy. Minha hipotenusa é o F. Faz meio pelos extremos. O Fy é o F seno de θ. E a partir daí eu faço a relação
de para o mesmo lado soma, o lado contrário eu subtraio, Pitágoras a gente faz quando eu tenho 90 graus. E para a gente fechar, a carga elétrica ela é uma grandeza muito pequena, como a gente já viu. Então nós vamos usar muito para a carga elétrica alguns prefixos gregos. Então é importante que a gente lembre desses prefixos. Mili vale 10 a menos 3. Então, por exemplo, se eu falo para você que uma carga vale 2 vezes 10 a menos 3 coulombs, eu posso te falar que ela vale 2 milicoulombs. E assim sucessivamente. O interessante é que todos esses prefixos você os aprenda. Mas, pelo menos, no mínimo, o mili, o micro, o nano, o quilo, é imprescindível que você tenha o valor desses prefixos memorizados. Então, mili corresponde a 10 a menos 3, micro corresponde a 10 a menos 6, o nano corresponde a 10 a menos 9, pico 10 a menos 12 e vem os positivos. Quilo 10 a terceira, mega 10 a sexta, giga 10 a nona e o tera 10 a 12. Muito bem, bebezão, agora a hora da gente exercitar. Um abraço, bons estudos e até uma próxima aula.